O PC Siqueira decidiu fazer uma campanha contra o Nando Moura para ganhar inscritos em cima dele. E o Nando Moura, obviamente, disse que vai responder todos os vídeos para também ganhar uns inscritos em cima do PC. E eu vou virar o comentarista oficial dessa treta para ver se eu também consigo tirar uma lasquinha. Não sou otário? Tá pensando o quê? Tô até usando o título padrão que tá fazendo sucesso no YouTube hoje em dia. A verdade sobre toda essa treta. A verdade todo mundo sabe, né? O Nando Moura é de direita, o PC Siqueira é de esquerda, um vota no Bolsonaro, o outro tava apoiando o PT, e aí os dois se odeiam, então lá fazendo vídeos um contra o outro e assumidamente farmando views em cima disso. Mas muito mais importante do que tudo isso, vamos novamente bancar os juízes do YouTube aqui e falar quem é que tá certo e quem tá errado nessa história. Não, eu não sou o dono da verdade, então você tem todo o direito de discordar de tudo que eu disser e pode deixar a sua opinião aí nos comentários, tranquilo, de boas. Na verdade eu tava querendo muito gravar um vídeo sobre as pazes do Felipe Neto com o Castanhari, mas esse assunto do PC acabou bombando recentemente, o pessoal pediu pra eu comentar lá no meu Twitter, então eu vou comentar sobre isso primeiro e daí amanhã eu trago o vídeo do Felipe Neto e do Castanhari. Sim, comentando treta mais que o Treta News aqui. Eu achei esse assunto muito interessante pelo seguinte: teoricamente, essa seria uma discussão política, né? Como eu já disse, PC Siqueira de esquerda e defendendo então os conceitos de esquerda e Nando Moura de direita defendendo os conceitos de direita. A gente pensa que seria essa a grande discussão dos dois, mas a real é que virou uma treta muito mais pessoal do que qualquer outra coisa. Tanto que os principais argumentos dos dois lados foi pegar cagadas que os outros já fizeram ao longo de suas vidas públicas e jogar pro público, mostrar, olha só quem é a pessoa que tá lá do outro lado, olha como ele é um canalha, olha só pras atrocidades que ele disse, você vai mesmo ficar do lado de uma pessoa dessas? E o grande problema disso tudo é aquela máxima do teto de vidro. Se você tem, não joga pedra. O Nando Moura tem um grande problema, que é a forma como ele fala as coisas, a forma como ele defende as suas ideias, que foi basicamente o que o PC Siqueira atacou. Então, o PC não tá errado quando ele fala que o conteúdo do Nando Moura não é recomendado para crianças, e muitas crianças acompanham ele. Porque, de fato, o Nando Moura tem discursos muito tóxicos, e ele fala coisas que não são boas influências para crianças. Isso é tão problemático que muitas vezes eu concordo com o que o Nando Moura está falando, mas eu não consigo concordar com o jeito como ele está falando. E eu sei que para a internet esse jeito dele funciona super bem, não é à toa que ele é tão influente, tão relevante aqui dentro, porque as pessoas, elas, no geral, preferem ver esses discursos mais inflamados, mais agressivos. Basta ver os comentários realmente. As pessoas, quando elas entram na internet, elas não têm mais aquele filtro do bom senso mesmo. Não tô falando aqui de politicamente correto, eu tô falando de respeito só. Então, muitas vezes, o Nando Moura representa isso. Ele é uma direita bem agressiva. E apesar de ele falar sobre uns assuntos bem sérios, de ele trazer alguns argumentos interessantes, por vezes o Nando Moura se comporta como um moleque da quinta série e sai dando apelidinhos para as pessoas que discordam dele, é o Cauê Maconhora, PC Porqueira, eu nem sei exatamente. Enfim, talvez ele assista esse vídeo, ele ache que eu tô falando merda e me dê um apelido de quinta série e comece a me chamar sei lá do quê. Admito que até hoje eu não entendo muito bem a imitação que ele faz do Felipe Neto, que ele fica balançando os braços para cima e para baixo. Aquilo tem algum motivo ou é simplesmente para parecer engraçado mesmo? Não sei, o Felipe Neto já fez isso alguma vez na vida? Ele fala que, sei lá, o Felipe Neto gesticula muito, eu não sei qual é a graça, qual é a graça, beleza, é até engraçado ver uma pessoa fazendo aquilo na rua, mas o motivo é só porque sim? Então aqui eu acho que caberia uma autocrítica ao Nando Moura. Ele já tem um público bem grande, acho que ele poderia rever essa forma de se expressar e se levar mais a sério mesmo nesse aspecto, porque eu vi que quando ele foi atacado pelo PC Siqueira, ele falou, mas você tirou de contexto ali as minhas ofensas, os meus xingamentos, assim como tiraram de contexto aquele episódio lá em que o Bolsonaro falou que a Maria do Rosário não merecia ser estuprada. Na minha opinião, o contexto, ele é relevante. Você não pode simplesmente retirar tudo de contexto e usar isso para atacar alguém falando que essa pessoa é uma coisa, sendo que talvez ela tenha ali motivos para fazer aquilo. Porém, por mais que o contexto seja relevante, ele não apaga completamente toda a culpa do que você fizer. Não importa o motivo e nem se você foi atacado antes. Não é legal você chamar uma mulher de vagabunda, enfim, você ficar escrotizando as outras pessoas, você vai ter muito mais respeito e muito mais razão se você não fizer isso. Na verdade, eu sempre achei especialmente bizarro essa característica do Nando Moura pelo fato de ele ser bem
cristão, né? Um cristão praticante que fala bastante sobre o cristianismo, enfim. Porque geralmente as pessoas mais religiosas costumam ter a boca mais limpa, por assim dizer. Eu sei que eu tô aqui dentro de um estereótipo, mas é porque faz parte, né, dos ensinamentos bíblicos, respeito, enfim, você não fazer aos outros o que você não gostaria que fizessem pra você. Então, se você retirasse esses traços agressivos do Nando Moura, talvez ele até perdesse uma parte do engajamento, porque, como eu falei, as pessoas gostam de ver sangue, elas querem ver treta. Mas, pelo menos, o meu respeito por ele aumentaria bastante, porque eu, tendo um posicionamento mais de direita, também vou concordar com bem mais coisas que o Nando Moura fala. E esse jeito dele é o que mais proporciona argumentos pro outro lado. Se você retira essas características, fica muito mais difícil de falar alguma coisa contra o Nando Moura. O PC Siqueira falou que ficam chamando ele de corno porque é só o que podem fazer, né? Porque não tem mais nada pra falar. Bom, basicamente o que ele fez foi atacar as ofensas gratuitas, ou nem tão gratuitas assim, que o Nando Moura faz. E o outro lado também é muito quinta série, né? Porque ficam falando da altura do Nando Moura, do cabelo dele. O PC fez algumas piadas com o fato dele ser um músico frustrado. Mano, o Nando Moura toca rock, você quer que ele faça sucesso como? Nem o amigo do PC, o Tavares, consegue fazer sucesso hoje em dia. Aí agora eu fui bem hipócrita. Mas não deixa de ser verdade. Eu tenho uma banda de rock, então eu sei muito bem como é difícil fazer sucesso com esse gênero aqui no Brasil. Mesmo o Nando, então, que tem um canal aí com um engajamento muito grande, tem dificuldade em se estabelecer como músico. Só que aquela coisa que eu já disse antes, esses ataques bobos dos dois lados tornam a discussão infantil, quando era para ser um talvez atacando as ideias do outro. Não, eles estão atacando realmente a pessoa um do outro. Ah, seu músico fracassado, ah, seu corno. E aí fica nisso. E o PC Siqueira pode até ter razão quando ele ataca essa postura do Nando Moura, mas os argumentos do Nando Moura também estão cobertos de razão quando ele fala que é muita hipocrisia do PC Siqueira fazer esse tipo de ataque como se ele fosse uma pessoa acima disso, né? A esquerda, ela tem muito esse problema. Eles agem como se eles fossem os santinhos que nunca falam nada de errado, que fazem os discursos de paz, e que a direita que tem lá os seus discursos de ódio, mas você pesquisa um pouquinho e percebe que não é bem assim, que todo mundo tem teto de vidro, não só os da direita e não só os da esquerda. As principais críticas que o PC fez ao Nando caberiam perfeitamente ao Cauê Moura, que é muito amigo do PC, que tem inclusive um canal junto com ele, e ele falaria essas mesmas coisas sobre o Cauê Moura? Será que ele trataria da mesma forma? Ou ele está sim sendo hipócrita e relativizando porque ele criou ali um vilão e tudo que aquele cara faz é ruim, é horrível, mas quando é um amigo, quando é um parceiro, quando é alguém que está do lado dele, aí não, aí tudo isso é aceitável, é de boas. E o próprio PC já falou muitas vezes coisas desse tipo também. Eu lembro que, pelo menos antigamente, eu acompanhava bastante o canal do PC Siqueira lá nos primórdios, era até uma piada do canal dele, sei lá, um bordão, falar, eu quero que essa pessoa morra, sei lá, era o jeito dele de falar, por mais que fosse na base da brincadeira, né, às vezes, pero no mucho. Então não adianta, se você for atacar as merdas que a outra pessoa falou, você vai estar sendo hipócrita, porque todo mundo nessa vida já falou merda, já pensou muita merda em algum momento que fosse. Todo mundo já teve muitos preconceitos, já fez piada racista, já falou bobagem sobre mulher, sobre gay, sobre negro. Em algum momento, quando você era mais novo, enfim, a diferença é que agora muitas dessas coisas ficam registradas no Twitter e quem se tornou pessoa pública há muito tempo corre muito mais risco de ter isso registrado de alguma forma na internet. Então, se o PC quer ser a resistência, quer ser a oposição, eu acho que ele já começou bem errado, porque ele tá questionando coisas que ele e as pessoas do lado dele já cansaram de fazer e, ainda fazem, com certeza. Ele tá literalmente apontando um dedo pro Nando Moura e outros 3 pra ele. No fim das contas, os dois estão certos e os dois estão errados, e enquanto essa treta continuar baseada em ataques pessoais, acho que não vai fugir muito disso. Só que quem começou, né, um argumento bem infantil, né, a altura da treta como um todo, quem começou foi o PC Siqueira. Então ele começou bem errado, começou sendo bem hipócrita e facilmente o Nando se defendeu de tudo isso. Acho que a defesa do Nando teria sido perfeita se ele tivesse se desculpado pelas vezes que ele foi agressivo e pela forma como ele falou das outras pessoas, mas não, ele falou que se arrepende de não ter falado ainda mais, né? Isso eu achei errado, mas não fosse isso, a defesa do Nando Moura estaria perfeita. Falou merda, falou besteira sim,
assim como o próprio PC e os seus amigos. Então tudo que o PC falou, tipo, não serviria pra nada. Aquele vídeo dele dá pra jogar fora porque não significa nada, é realmente bem vazio. E a cereja no bolo que eu não poderia deixar passar foi o começo da treta, acredito, né, quando o PC falou que o Bolsonaro tinha indicado o canal do Nando Moura e que isso era um absurdo, que agora ele ia começar a falar que o Nando Moura era comprado pelo governo, porque acusavam o PC disso antes e que nunca tinha acontecido essa coisa, né, do presidente indicar um perfil, e aí já rapidamente encontraram ali mais de um exemplo do Lula, da Dilma até, enfim, dos governos petistas, indicando o canal do PC, um vídeo do PC, o que chega a ser meio cômico, porque literalmente todos os argumentos que o PC usou foram o cúmulo da hipocrisia, tipo, todos dá pra encaixar ele e a turma dele perfeitamente. Todos, assim, não tem um que se salve. Mas vamos ver qual vai ser a direção que essa treta vai tomar, né? Já foi declarado guerra pelos dois lados, então eu espero que eles consigam elevar o nível da discussão, pelo menos parem um pouco com esses ataques pessoais e comecem a debater as suas ideias. O que, sinceramente, acho que até não vai acontecer, porque não parece ser o foco do PC Siqueira. O Arthur, do canal Mamãe Falei, chamou o PC Siqueira para um debate e ele respondeu que não tem interesse nenhum em debater com o Arthur, então parece que realmente o foco do PC não é tentar esclarecer qualquer questão sobre direita e esquerda ou mostrar que ele tá certo sobre os seus ideais políticos, não, parece que realmente ele só quer tretar e conseguir mais inscritos e fama e visibilidade em cima disso. Não é à toa que a esquerda tem perdido tanta credibilidade, né? Não basta o governo extremamente corrupto que ficou aí controlando o nosso país por tanto tempo, as principais referências, os principais influenciadores de esquerda não estão se saindo muito bem quando o assunto é argumentação e defender as suas ideias. Geralmente eles preferem evitar qualquer tipo de debate, parar de seguir as pessoas, excluir, atacar elas diretamente, ao invés de tentar conversar e, enfim, debater de fato. E é isso aí, como eu disse no começo do vídeo, você tem todo o direito de discordar, então pode deixar a sua opinião embaixo nos comentários. No mais, eu gostaria de convidar você a conhecer a minha banda, né? Como eu falei, o rock é muito complicado no nosso país, então se você curte, dá uma chance, tem o link ali embaixo na descrição do vídeo para conhecer minha banda no Spotify, no Deezer. Se inscreve no canal, deixa um like, compartilha o vídeo com seus amigos, tudo isso me ajuda demais e é realmente muito importante. Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido o vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Não desvie o teu